Bora lá. Outro comentário que chegou ali, ainda voltando à temática de criação de animais, um outro comentário que chegou num outro vídeo que eu achei bastante interessante foi sobre mutualismo. Então tem um vídeo que eu explico o que é mutualismo, acho que é no 3 Elementos, que eu explico o que é mutualismo, inclusive lá no Biologia em Meia Hora tem um episódio sobre mutualismo, então se você ainda não conhece o Biologia em Meia Hora, maior e melhor podcast de biologia do país, escutem lá de graça na sua plataforma de podcast favorita. Inclusive, eu preciso de uma indicação de uma plataforma de podcast, já que o Google Podcasts que eu usava vai parar de funcionar. Em um dos vídeos do 3 Elementos eu explico o que é mutualismo. Então o que é mutualismo? O mutualismo é uma interação entre duas espécies em que a aptidão de ambas as espécies aumenta com a interação. Sendo que a aptidão é a capacidade de deixar descendentes férteis para a próxima geração. Uma das definições que a gente mais gosta de usar. E aí teve um comentário bem legal de uma pessoa que entendeu o que é mutualismo, só que ela tendeu a não concordar. Então o que essa pessoa falou? Ela falou assim, essa definição tem um problema. Se essa definição ela é simples desse jeito, ela é verdadeira, a interação entre homens e gado pode ser classificada como uma interação mutualística. Então olha que interessante esse ponto de vista que essa pessoa trouxe. Ela falou, será que a interação entre homem e gado pode ser interpretada como uma interação mutualística? E aí a resposta para essa pessoa, e aí ele falou, mas isso é muito estranho. Eu entendo a origem da estranheza, porque nós comemos gado. Mas, de acordo com a definição, a interação entre homem e gado, ou qualquer animal de criação, é sim uma interação mutualística. A partir da interação com o homem, o número de cabeças de gado aumentou exponencialmente e a distribuição desses animais também aumentou exponencialmente. Isso quer dizer que, apesar da gente comer carne de gado, essa interação do ponto de vista ecológico e da definição do que é mutualismo é uma interação definida como mutualismo. Dentro desse conceito específico, é um mutualismo, tá? Beleza? E isso que é interessante quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a fazer definições. Então, para discutir qualquer assunto, como a gente sempre fala aqui no Blá Blá, a gente tem que estabelecer em que parâmetros nós estamos fazendo essa discussão. Então eu começo explicando esse assunto, explicando o que é mutualismo. E aí se a pessoa falar para mim assim, mas eu não concordo com essa definição, tá bom, então não tem discussão. É isso que a gente fala, por exemplo, quando a gente vê os debates com outras pessoas. Então, se eu não estabelecer o que é evolução antes de debater evolução, eu não tenho como discutir. Do mesmo jeito que quando eu estou discutindo mutualismo, eu preciso definir mutualismo. Então, se no mutualismo a aptidão das espécies aumenta com a interação, ou seja, a gente deixa mais descendentes para a geração seguinte, eu posso definir a interação homem-gado, homem-galinha, homem-porco como uma interação mutualística. Tá? Agora, para o indivíduo que morreu para me dar carninha, para me dar picanha, isso foi ruim. Mas quando a gente está falando de interações entre populações, nós estamos falando de populações. E o efeito para a população, o efeito para as populações de gado tende a ser mais benéfico do que maléfico. Mesmo que o ser humano coma o gado. Então, do ponto de vista da biologia, da ecologia, das interações e mesmo da evolução, o resultado para o indivíduo não é tão relevante assim. O que importa é o que está acontecendo com a população. Tá bom? Beleza? A Larry perguntou se só tem um tipo de mutualismo. Larry, os mutualismos eles são tipicamente divididos em dois. Você tem mutualismos que são facultativos, que são aqueles que podem ou não acontecer, mas quando acontecem favorecem os dois. Então, por exemplo, o passarinho comendo carrapato nas costas do búfalo.
Isso é um mutualismo facultativo. Se o passarinho não estiver ali, vai ter carrapato no búfalo e o búfalo vai sobreviver de qualquer jeito. Mas, se ele estiver em cima do búfalo, ele está ajudando o búfalo. Por outro lado, existe o mutualismo obrigatório. Os mutualismos obrigatórios são aqueles que, se eu separar a interação, as populações ou os organismos que participam daquilo não conseguem sobreviver. O exemplo mais clássico de mutualismo obrigatório é líquen. Então, o líquen é uma interação entre um fungo e uma alga que eles não conseguem viver sozinhos. São aquelas estruturas manchadinhas que acontecem no tronco das árvores. Tá bom? Então, é isso. É basicamente isso. Corais e algas também, Francisco, é um bom exemplo de mutualismo obrigatório. Tá? Feito. Então, se você for pegar, e aí você pode discutir ética, aí tem outros parâmetros, mas do ponto de vista ecológico, a gente pode sim definir como um mutualismo. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like e principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blabla, catarse.me/blablajude, com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês, é os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima, tchau!